Talvez as pisadas que você está levando agora sejam apenas as transformações que Deus está fazendo na sua vida. Eu estava assistindo uma pregação do Thiago Brunet e ele falou exatamente sobre isso, sobre a necessidade de sermos pisados para sermos transformados na nossa versão mais nobre. Ele cita 2 exemplos que eu achei incrível a forma como ele colocou e que eu quero trazer aqui para a palavra de hoje. Quando você se sente pisado, você pensa que tudo está acabando. Quando você se sente pisado, você sente que você está ali passando pela pior fase da sua vida, mas eu passei a olhar com outros olhos. Talvez você esteja se sentindo pisado, talvez você esteja achando que está sendo muito humilhado, mas essa é a forma que Deus tem para trabalhar em você mesmo. Talvez você esteja passando pelo seu deserto agora e pense que acabou a sua vida, pense que Deus virou as costas para você e que você está passando por essa dor, você está sendo pisado, mas talvez as pisadas que você esteja levando agora façam parte do processo de extrair a sua versão mais nobre. Antigamente, para a produção de vinho, as uvas eram literalmente pisadas. Aquele suco se transformava em suco, se transformava em vinho por todo o processo, mas a uva, em sua forma sólida, é mais barata, é mais fácil de encontrar e é perecível. Quando a gente deixa a uva uma semana fora da geladeira, ela estraga, ela apodrece. Então ela não dura muito tempo, ela não tem um prazo de validade muito extenso. O que é totalmente diferente do vinho, que quanto mais antigo o vinho, mais nobre ele é, mais caro ele é. Então talvez Deus esteja fazendo isso com você agora. Deus não te quer na versão uva, Deus quer na versão vinho. Uma versão imperecível, uma versão mais cara, uma versão mais nobre. E uma versão que nem todos podem ter. Mas para esse processo do vinho, a gente precisa ser pisado, a uva precisa ser pisada. Então, se você se sente pisado agora, se você se sente humilhado, se você se sente... Saiba que é apenas Deus trabalhando. Deus está te transformando na sua versão mais nobre. E somente os escolhidos poderão beber do seu vinho. E ele cita Isaías 53:5, que fala: "Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados." Então, essa é a forma de Deus trabalhar com a gente. Porque enquanto a gente for uva, a gente não vai ser valorizado. Enquanto a gente for uva, a gente vai ser perecível. Eu acredito muito que Deus, o Espírito Santo, consegue sim falar com a gente através de vídeos da internet, porque essa pregação caiu pra mim em uma hora que eu precisava muito. E é por isso que eu estou compartilhando ela aqui com vocês. Mas o que eu quero dizer é: se permita ser pisado, porque pelas suas pisaduras será extraído a sua melhor e mais nobre versão. Existem vinhos de milhares, milhões de reais que a gente nem imagina. E esses vinhos só existem porque as uvas foram pisadas. Então, não leve o seu deserto como uma punição de Deus, pois ele é, na verdade, um processo. E é a mesma coisa com a azeitona, por exemplo. Você vê uma azeitona no mercado, você paga o quê? 10, 15 reais no máximo. E o azeite? O azeite é extraído da azeitona. E é um processo um pouco diferente. Por quê? Porque a azeitona, quanto maior a pressão, mais nobre e extra virgem é o azeite. Então, talvez Deus esteja deixando você passar por essa pressão, por essa pisadura tão forte, tão profunda, que você às vezes pensa que vai morrer, mas é só a forma dele trabalhar para extrair de você a melhor e mais nobre versão. Então, uma palavra importante que eu quero falar para vocês e para mim mesma. Eu acho que todas as mensagens servem para nós mesmos também. Não se preocupe, pois você ainda está na sua versão sólida, você ainda é uma azeitona ou você ainda é uma uva. Mas se prepare para quando você for azeite ou quando você for vinho, porque poucas pessoas vão poder usufruir de você, poucas pessoas, somente os escolhidos, somente as pessoas que têm a condição de pagar vão poder ter você. Então, valorize mesmo quando você é uma uva ou uma azeitona. Porque mesmo que você seja inofensiva, mesmo que você seja pequena, mesmo que você seja perecível por enquanto, das pisadas e da pressão vai ser extraído a sua mais nobre versão. E a mensagem que eu quero trazer para você é: não mantenha em sua vida quem sempre te tratará como uva ou sempre te tratará como azeitona.
Porque muitas das vezes essas pessoas não vão conseguir enxergar no seu futuro o quão nobre, o quão caro e o quão precioso você se torna depois das pisaduras e depois de toda a pressão que você está vivendo agora. Mas se você é uma pessoa na sua versão sólida, na sua versão uva ou na sua versão azeitona, aguente o processo. Aguente o processo, pois Deus tem grandes coisas para você. Tem grandes coisas para sua vida. E a forma como Ele trabalha é única. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, passe pelo deserto, aguente esse processo. Aguente as pisadas e você será sarado. Talvez as pessoas que estejam pisando em você agora, seja Deus te mostrando que, por mais que você tenha cicatrizes, elas vão te ajudar a ter a sua melhor versão, a sua mais nobre versão. Então aguente o processo, aguente o deserto, não é o fim do mundo, não é. Deus tem o melhor para cada filho dele. Aguente o processo das pisadas e da pressão, pois lá no futuro, quem permanecer com você será digno, quem permanecer com você será honrado de ter a sua mais nobre versão. É bíblico dizer que só recebe o propósito quem aguenta o processo. Então, seja firme, seja confiante, deposite sua fé em Deus, assenta-te no colo do Senhor e acalma o teu coração. Acalma o teu coração, pois Deus sabe de todas as coisas. Ele não vai te dar um fardo que você não consegue carregar. Mas entregue verdadeiramente as suas emoções a Deus, entregue verdadeiramente as suas ansiedades e os seus medos. E lembre-se que a dor, ela é temporária. Deus só quer extrair o melhor de você. E se para isso você precisa ser pisado, humilhado, e passar por pressões que talvez você nem acha que mereça, é só Deus trabalhando. Entregue suas ansiedades, seus medos e fique em paz, fique tranquilo, pois Deus só vai permitir permanecer na sua vida quem for digno. As únicas pessoas que Deus vai permitir usufruir da sua mais nobre versão são as pessoas que aguentam as pisadas junto com você. Eu até peço perdão pela a emoção desse vídeo, é que todos nós temos os nossos desertos e nossas pisadas, as nossas pressões da vida. Mas tenha fé e mantenha em seu coração, em sua mente, que Deus só permite isso porque Ele sabe o quão valioso, quão nobre, o quão puro você será após isso. E se você conhece uma uva, se você conhece uma azeitona, pegue na mão dessa pessoa, guarde-a no seu coração, ore por ela, fique ao lado, seja irmão de fé, seja parceiro de fé, porque Deus coloca justamente as pessoas que você precisa em sua vida. Então, ajude o teu próximo. Se você pensar em alguém durante esse vídeo, manda para ela. Se você pensar em alguém durante esse vídeo, faça uma oração aí na sua casa, onde você estiver. Mas quando o Espírito Santo tocar em seu coração e falar com você, não ignore. Não ignore, não pense que é coisa da sua cabeça, porque muitas das vezes não, todas as vezes em que você tiver um pensamento ruim sobre alguém ou sobre alguma coisa nesse sentido, não é o Espírito Santo falando. Então, sempre que vier uma pessoa em sua cabeça, ou você sentir raiva, ou você sentir rancor, ou você sentir que foi pisado por essa pessoa, ore por ela. Ore por ela. Ore pelos teus inimigos. Ame o próximo como a ti mesmo, independente de quem seja. E lembre-se que Deus é contigo. Deus não te dá um fardo que você não consegue carregar. Não transforme suas bênçãos em fardos. Deus não te dá fardos. E tenha fé que Deus é justo e que Ele sabe o que está fazendo com você. Não se culpe por sentir dor. Não se culpe por não sentir sempre felicidade, porque somos seres humanos, nós sentimos. Mas sempre entregue isso a Deus. Não esconda suas emoções de Deus. Você talvez esconda de si mesmo, mas de Deus você não consegue. Então seja sincero em suas emoções e entregue-se verdadeiramente a Ele. Verdadeiramente. Seja você na sua versão nobre, seja você na sua versão sólida. A partir do momento em que você decide se entregar a Deus, não importa a versão que você está. Porque o testemunho, ele dói. O testemunho, para ser gerado, ele precisa de dor. E é isso que Deus faz com a gente. O nosso testemunho é gerado pela nossa dor, pelas nossas pisadas, pelas nossas pressões. E são os melhores testemunhos possíveis que Deus permite. Então tenha fé que o seu deserto ele não é eterno. Que as suas pisadas não são eternas. Que essa pressão que você está vivendo não é eterna. É somente para extrair o melhor e mais nobre de você. Permanecerá com você somente quem é digno de usufruir da sua mais nobre versão. Permanecerá com você somente quem é digno e quem aguentou todas as pisadas com você. Permanecerá com você somente quem é digno de coração e que Deus sabe que não importa
o processo, a pisada, a pressão, não desiste do propósito que Ele preparou. Então, fique em paz. Fique em paz. Deus é contigo, Deus é conosco e Ele sabe o que é melhor pra gente. Só tome muito cuidado para não desviar da rota de Deus, porque essa pisada é somente para extrair o seu melhor. E se atente sempre a escutar a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo. Então, fique em paz. Fique em paz.